tema da existência de Deus está numa sub-área da teologia que hoje chamamos apologética contemporânea. Devido à multiplicação dos ataques à fé cristã, pelo contingente que chamamos de fora, que são acadêmicos, jornalistas, artistas e etc. Essa área da teologia cristã usa como ferramenta a filosofia e propõe um diálogo com a produção intelectual e também propõe uma defesa diferente daquela feita contra os ataques dos chamados de dentro, que são as seitas e as heresias. No período dos pais da igreja, já é possível ver essa distinção. Eram os polemistas e os apologistas. Os polemistas faziam uma defesa com relação aos ataques sofridos de dentro, no caso das seitas e heresias. E os apologistas defendiam a fé com relação aos ataques sofridos contra os de fora. Assim como as heresias são repetições e atualizações das heresias passadas, como o docetismo, o sabelianismo, o marcianismo e pelagianismo, por exemplo, os ataques à fé cristã hoje também são repetições e atualizações do ateísmo passado. Não há versão nova de ateísmo, o que há é a atualização das ideias desenvolvidas na história da filosofia. Vou trazer aqui 3 exemplos com relação às heresias e, num vídeo posterior, com relação ao ateísmo. Primeiro exemplo, o marcianismo. No início da era cristã, lá pelo II século, a doutrina gnóstica de Marcião rejeitava o Antigo Testamento, criou um cânon próprio com apenas o Evangelho segundo Lucas e algumas epístolas, e acreditava que existia 2 deuses, um Deus no Antigo Testamento e um Deus no Novo Testamento. O Deus do Antigo Testamento era o Deus judaico severo, mau, e que deu uma lei impossível de ser cumprida. O Deus do Novo Testamento era bom, misericordioso e foi revelado em Jesus Cristo. Quem repete e atualiza essa doutrina hoje é o Espiritismo. Mas Tertuliano, um dos pais da Igreja, desfez essa heresia na obra Contra Marcião, por volta de 207 d.C. As obras atuais de apologética também trazem refutações sólidas sobre essa questão. Segundo exemplo, o docetismo também foi uma heresia do II século. Negava que Jesus tivesse um corpo material. Jesus era apenas um espírito com aparência humana. Daí o nome vindo do termo doquel, que quer dizer aparecer. Quem repete e atualiza hoje essa heresia é a LBV, a Legião da Boa Vontade. Mas a refutação disso está no próprio texto de João, tanto no Evangelho quanto na Epístola. No Evangelho, João disse assim: "E o Verbo se fez carne e habitou entre nós." E na Epístola, primeira Epístola, o primeiro versículo, ele escreveu: "Vimos com os nossos olhos, temos contemplado e as nossas mãos tocaram na palavra da vida." No capítulo 4, versículo 3 da primeira epístola, ele também escreveu que todo aquele que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus, mas esse é o espírito do anticristo. O terceiro exemplo que trago é o sabelianismo, do bispo Sabélio do III século. Ele ensinava que só havia uma substância, uma pessoa em Deus. É o também chamado monoteísmo modalista, porque para ele Deus seria uma única pessoa que se manifesta de modos diferentes, no modo do Pai, no modo do Filho e no modo do Espírito Santo. Há vários grupos atualmente que atualizam e recuperam essa forma de compreensão. Mas desde que ele foi exposto, várias refutações já foram feitas. O principal crítico na patrística foi Tertuliano. E hoje, várias obras apologéticas também trazem fortes refutações. No vídeo posterior, vou trazer os exemplos concernentes ao ateísmo. Até o próximo, então.